Olá, turminha linda do meu coração! E aí, como estão vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes na companhia da sua família, na companhia dos seus amigos e principalmente na companhia de Jesus. Bom, turminha? Semana maravilhosa, especial, semana de Páscoa, não é? Todo mundo aí deve estar esperando aquele presente, aquele ovão lindo, grande, gostoso, muito chocolate, não é? Pois bem, a professora Esther trouxe aqui para vocês uma história com o título As Duas Páscoas. E olha só, a minha cesta que eu trouxe aqui, cheinha do quê? De ovos coloridos, todos amarrados aqui com laços de fitas grandes, não é? Mas quero contar para vocês uma coisa que esses ovos vão nos ensinar. Isso mesmo, essa minha cesta de ovos vai nos contar uma história, ou seja, a história das duas Páscoas. Vocês sabiam que existe duas Páscoas? Isso mesmo. Algumas pessoas comemoram uma Páscoa, enquanto outras pessoas comemoram outra Páscoa. Mas existe uma diferença entre essas duas Páscoas. Uma é falsa e só serve para o nosso divertimento. E a outra é verdadeira e tem um real significado. Estes ovos vão nos ensinar sobre isso. Então vamos começar a abrir esses ovos? Vamos lá? Será que é ovo de chocolate? Vou começar por este daqui. Vamos ver o que é que tem neste ovo aqui? Será que ele é de abacaxi, com recheio de abacaxi, com recheio de maracujá, chocolate ao leite? Qual será o recheio desse ovo? Oh! Esse ovo aqui está falando sobre o animal da Páscoa. E que animal é este? É um coelho, isso mesmo. Quando algumas crianças lembram da Páscoa, elas logo lembram do quê? Do coelho. Afinal, todos os cartões de Páscoa na TV, na internet, só falam nele. Para muitas pessoas, este é o animal símbolo da Páscoa. E muitos se divertem vestindo-se de coelhinhos ou presenteando coelhinhos de chocolate, não é verdade? Mas, porém, olha aqui, do outro lado tem o quê? Este outro animal, que é um cordeiro. Este animal nos lembra da primeira Páscoa, isso mesmo. Você sabe quando a primeira Páscoa foi comemorada, crianças? Foi há muito tempo atrás, foi lá na terra do Egito. Muitos anos atrás, o povo de Israel era escravo dos egípcios. Deus havia mandado 9 pragas sobre o Egito para convencer o faraó a liberar os israelitas para cultuar a Deus no deserto. E Deus então avisou sobre a 10ª praga, que o filho mais velho de cada família seria morto naquela noite. E Deus mandou que cada família do povo de Israel matasse um cordeirinho e passasse o sangue nos batentes da porta. Durante a noite, muita gente morreu, mas na casa em que havia sangue do cordeiro na porta, o primogênito sobreviveu. E naquela noite, o povo de Deus foi libertado da escravidão. Então, o cordeiro é o símbolo desta Páscoa verdadeira. Aquele cordeiro que for morto para que seu sangue fosse passado na porta e livrasse o primogênito daquela casa, era um símbolo de Jesus que viria ao mundo para morrer por nós. E João Batista disse a respeito de Jesus, em João 1:29, está escrito bem assim, ó: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ó, na Páscoa comercial, o animal é o coelho, mas na Páscoa verdadeira, o animal é o cordeiro. Então, vamos
para o nosso próximo ovo. Vamos ver, vou pegar esse daqui. Do que será esse daqui? Será que é de limão? Assim, né? Às vezes tá enrolado num papel verde. Às vezes ele é de limão. Então vamos ver o que esse ovo aqui vai trazer pra gente. Vamos ver do que esse ovo. Olha só! Temos aqui um ovo de chocolate. Quando chega a Páscoa, as lojas ficam cheias de ovos de chocolate. O supermercado chega, faz assim, aquele corredor cheinho de chocolate dos lados, em cima. E se alguém não ganha um bem grande, logo reclama, dizendo que a Páscoa não tá legal. A maioria das pessoas come o chocolate para comemorar a Páscoa, não é verdade? Mas agora vamos ver o que é a Páscoa verdadeira, qual que é o verdadeiro alimento. Deste lado nós temos o pão e o vinho. Quando Jesus estava aqui na terra, ele se reuniu com seus amigos para comemorar a última Páscoa. E Jesus sabia que ele logo seria preso, condenado e crucificado. Então ele comeu pão, bebeu vinho e explicou aos seus discípulos que aquele pão simbolizava o seu corpo que ele daria em favor de toda a humanidade e que o vinho simbolizava o seu sangue que ele também ia dar em favor de toda a humanidade. Então, na Páscoa, as pessoas participam o quê? Da ceia do Senhor em suas igrejas, comendo pão e bebendo vinho para lembrar do sacrifício de Jesus. Então, o alimento símbolo da Páscoa comercial é o ovo de chocolate. Mas na Páscoa bíblica, na Páscoa real, são esses dois alimentos, o pão e o vinho, que simbolizam o sacrifício de Jesus no nosso lugar. Então vamos lá para o nosso terceiro ovo. Este daqui, amarelinho, será do que ele é? Será que é de laranja? Será que é de maracujá? De tangerina? Vamos ver, porque hoje em dia os ovos de chocolate são cada vez mais sofisticados, com sabores gostosos, diferentes, não é? Olha só! Este daqui é o ovo da atividade da Páscoa. Então, quando chega essa época, o que acontece? As pessoas querem o quê? Descansar. Elas querem ficar em casa, aproveitando o feriado e dormindo, descansando, sem fazer nada. Outros aproveitam para sair, se divertir. Trabalho? Nem pensar. Então, a atividade normal da Páscoa é todo mundo, quem mora, como eu que moro aqui em São Paulo, chega feriado assim, desce todo mundo pro litoral, todo mundo quer ir pra praia. Agora tem pessoas também que fica cansado da cidade, quer ir para onde? Quer ir pro sítio, pro interior, para descansar. Então, na Páscoa comercial, a atividade é o quê? O descanso. Mas e a outra Páscoa? E a Páscoa verdadeira, a Páscoa real? Essa figura nos lembra que Jesus não descansou na sua última Páscoa. Naquela noite, ele ficou orando, porque sabia que estava para acontecer em seguida. Ele seria levado à cruz e morreria pelos nossos pecados. Você sabe o que é pecado, criança? Pecado é tudo que nós fazemos, dizemos ou pensamos que não agrada a Deus, como por exemplo, mentir, roubar, colar na escola, bater, praticar bullying com o coleguinha. Essas coisas são pecado. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz em Romanos 3:23, ó. Tá escrito aqui, ó. Porque todos pecaram e estão afastados de Deus. Então, o nosso pecado nos afasta de Deus. E todos pecaram. Então, Deus inclui, quando fala que todos pecaram, está incluindo você e eu. É toda a humanidade. Isso mesmo. E é importante que Jesus, ele nos ensinou
que na Páscoa nós devemos fazer o quê? Ficar orando, isso, pensando, pensativo, refletindo sobre as coisas erradas que eu estou fazendo e pedir perdão para Deus. Então, hoje, a Páscoa para muitos é tempo do quê? De descanso, de não fazer nada. Porém, na Bíblia, lemos que Jesus foi a ocasião dele realizar uma importante missão, dar a sua vida para nos salvar. Jesus orou para estar preparado. Nós também podemos orar, agradecendo a Ele pelo que Ele fez por nós. Vamos agora para o nosso próximo ovo. Este ovo aqui. Vou pegar esse laranjinha aqui. Vamos ver o que esse ovo aqui, né, sabor de laranja, traz para nós. Qual que é a atividade de o que ele quer que nós aprendamos? Este ovo aqui traz o que? A palavra Feliz Páscoa. Isso mesmo. Porque chega essa época, todo mundo fica Feliz Páscoa para lá, Feliz Páscoa para cá. Manda cartões, manda cesta cheia de ovos, escrito Feliz Páscoa. Sai desejando, né, por tradição e divertimento, Feliz Páscoa. Talvez nem saiba o que realmente significa dizer Feliz Páscoa. Talvez elas estão desejando uma coisa que lá dentro do coração elas nem sintam, às vezes elas nem estão felizes, mas elas saem desejando Feliz Páscoa. Mas isto na Páscoa comercial, mas na Páscoa bíblica, na Páscoa verdadeira, nós temos aqui que Jesus não foi feliz na Páscoa não. Porque naquela noite em que ele estava orando, Jesus, o perfeito Filho de Deus, foi preso e levado para ser julgado. O povo não acreditava que ele era o Filho de Deus, que veio para nos libertar dos nossos pecados. Eles bateram em Jesus, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Jesus suportou o sofrimento até a cruz, porque ele ama a você e a mim. Ele que não tinha pecado recebeu o castigo pelos nossos pecados. Hoje, por causa do que Jesus fez, nós podemos realmente ser felizes e desejar uma verdadeira Feliz Páscoa. Então, na Páscoa comercial, se comemora com voto de Feliz Páscoa, mas Jesus só pode nos fazer felizes de verdade porque um dia ele suportou a triste cruz no nosso lugar. Então, vamos lá para o nosso quinto ovo. Este daqui, que é um ovo do quê? De morango. Ai, delícia! Vamos ver o que este ovo de morango quer que nós aprendamos. Vamos lá ver o que o ovo de morango... O ovo de morango traz aqui para nós o quê? Um presente. Porque chega nesta época, durante a Páscoa, muitos esperam receber algum presente. A criançada quer ganhar uma caixa de chocolate ou um ovo com brinquedo dentro, ou um cartão de presente. E quando não ganha nada, ficam o quê? Ficam tristes. Você já se sentiu assim? Já ficou triste porque não recebeu aquele presente que você queria, aquele enorme ovo de chocolate? Porém, isto é a Páscoa comercial, mas na Páscoa bíblica, a Páscoa real, Jesus, ele não quis receber presente, não, ele deu a sua vida de presente, ele não quis receber nada na sua última Páscoa. Então, a Bíblia diz aqui em João 3,16, olha só o que está escrito aqui em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, ao invés de querer receber presente, ele deu a sua vida de presente. O que ele quer de nós? Ele quer também que nós
ao invés de ficar querendo receber presente, que nós demos a nossa vida para Ele de presente, porque Ele deu a salvação para nós de presente. Então, ó, na Páscoa comercial, você acha que é bom receber, mas a Páscoa bíblica, ela nos mostra que Deus nos deu o seu Filho de presente, e Ele quer que nós lhe demos a nossa vida para que nós tenhamos direito do quê? A receber a vida eterna. Agora vamos para o nosso último ovo. Será que esse aqui é do quê? Um ovo azul, aquele que você vai comer o chocolate assim, né? O recheio fica com a língua toda azul, sabor de tutti-frutti. Vamos lá ver o que é que esse último ovo aqui quer nos ensinar? Tá aqui, ó. Esse último ovo aqui tá mostrando um menininho que com o coração vazio, tá vendo? E assim, muitas vezes, quando chega no final do dia do domingo de Páscoa, você já tá lá vazio, porque você comeu tanto, mas lá dentro você não tem uma verdadeira alegria. Você já se sentiu assim quando você saiu de uma festa? Você foi para se divertiu, mas quando você saiu assim, você não saiu muito legal. Por quê? Se você se sente assim, é porque sua alegria é passageira, é efêmera. Ela não só dura enquanto você está se divertindo. Isso acontece por causa do pecado, né? Que nos afasta de Deus. O único que pode nos dar a verdadeira alegria é quem? É Jesus. Muitas pessoas sentem esse tipo de vazio depois da Páscoa, porque comem, né? Chega depois no final, aí tá lá com a barriga, uns até ficam mais gordinhos porque comeu muito chocolate, muito peixe, muito churrasco, e aí chega no final do dia, às vezes deu até um piriri porque comeu demais, e aí se sente vazio. Acabou o dia, não comemora, né? Às vezes nem tá ali comemorando, só porque todo mundo comemora, não sabe o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas na Páscoa bíblica, a Páscoa real, também, ó, essa figura aqui nos mostra que no terceiro dia, depois que Jesus morreu, no domingo de Páscoa, algumas mulheres foram visitar o seu túmulo, mas quando elas chegaram lá, não encontraram Jesus, o túmulo estava vazio. Então o anjo apareceu diante delas e lhe disse, está aqui em Marcos 28:6, está escrito bem assim, ó, ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Então, ó, naquele momento, toda a tristeza daquela Páscoa se tornou alegria. E hoje Jesus está vivo e só Ele pode nos levar a Deus e perdoar os nossos pecados. E você, criança, que ainda não tem Jesus no seu coração e muitas vezes tem se sentido assim, como esse menino aqui, ó, triste, vazio, né? Você não quer pedir para Ele para perdoar os seus pecados, as coisas erradas que você tem feito, para que Ele venha habitar no seu coração, fazendo de você uma criança nova? Porque Jesus disse, ó, em Apocalipse 3:20, está escrito bem assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouve a minha voz e abrir a porta, entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Então, ó, convida Jesus para entrar no seu coração, convida a verdadeira Páscoa para entrar no seu coração. Então, vamos recapitular todos os ovos de chocolate? Então, ó, na Páscoa comercial, o animal é o coelho. A comida é o ovo de chocolate. A atividade é o descanso. As pessoas desejam feliz Páscoa. É o que sai da boca de todo mundo. As pessoas querem ganhar presente, mas no final se sentem vazio. Agora, a verdadeira Páscoa, o animal é o cordeiro, que representa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que foi sacrificado
por nós. O alimento da Páscoa é o pão e o vinho, que representa o corpo e o sangue de Jesus que ele deu na cruz por nós. E na Páscoa não é época da gente só dormir e descansar, mas uma época de nós orarmos e refletir sobre as coisas que nós temos feito, sobre os nossos pecados. E não é época de desejar feliz Páscoa, mas lembrar que do verdadeiro sacrifício que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. E não é época de ganhar presente, mas de dar a nossa vida de presente para Jesus, assim como ele deu a vida dele. E também não pensar que o nosso coração está vazio, mas encher o nosso coração de Jesus, porque o túmulo está vazio, mas ele pode estar dentro do seu coração. Olha só o nosso versículo de hoje, turminha, dessa lição, ó. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Tá lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7b. Então, a nossa verdadeira Páscoa, que é Jesus, ele já se sacrificou por nós. Não precisamos nós ficar nos sacrificando. Nós só precisamos do quê? De convidá-lo para morar dentro do nosso coração. Eu trouxe uma música aqui, já que eu trouxe ovos de chocolate, não é? Para poder estar mostrando para vocês a verdadeira Páscoa, as duas Páscoas, aqui é comercial, aqui é real. Eu trouxe aqui também uma música que fala do quê? De coisas que a gente gosta, de doce. Então vamos lá. É claro que eu gosto de chiclete e chocolate, bombom, pé de moleque, pirulito e tudo mais. Só que eu aprendi que o doce mais doce não se faz, pois como o doce é doce ao nosso paladar, o doce mais doce não se pode fabricar. O doce mais doce só Jesus nos pode dar. O gosto amargo da tristeza e do fel, Jesus provou na cruz para me levar pro céu, e tornou assim a minha Páscoa doce como mel. Ele é minha alegria, morreu para me dar a salvação, ressuscitou ao terceiro dia, Cristo é a minha redenção, minha Páscoa, minha salvação. Bom, turminha, eu desejo para vocês uma feliz Páscoa, que vocês não se esqueçam da verdadeira Páscoa, que é a morte, a ressurreição de Jesus, o sacrifício que ele fez na cruz por todos nós, por toda a humanidade, tá bom? Então, entre no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreva, curta, comenta, compartilha. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!